pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, firmes para mais uma aula? Bom, antes de começar, já vou pedir para você deixar aquele joinha, se inscrever no canal se não é inscrito, compartilhar essa aula com seus amigos. Eu já agradeço a sua participação, você que está sempre aí me acompanhando, fazendo as atividades comigo, está sempre dando seu like, muito obrigada. E hoje eu vou falar sobre grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e regra de 3 simples. Temos também a regra de 3 composta que ficou para o próximo vídeo. Então, terminando esse vídeo, você assiste o vídeo sobre regra de 3 composta. Mas antes, se você não assistiu o vídeo da aula anterior, que é razão e proporção, volta lá e assiste o vídeo, ok? Então, já pega seu lápis, seu caderno, para fazer as anotações, os exercícios e vem comigo. Vamos iniciar então grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, primeiro vamos entender o que é uma grandeza. É tudo aquilo que pode ser medido contado, tá? Qualquer coisa que pode ser medida e contada é uma grandeza. Por exemplo, volume, massa, superfície, comprimento, capacidade, velocidade, tempo, custo, produção, entre outros. As grandezas, elas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. E é comum no nosso dia a dia situações em que relacionamos duas ou mais grandezas. Por exemplo, em uma corrida de quilômetros contra o relógio, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Aqui as grandezas são velocidade e o tempo, certo? Outro exemplo, em um forno utilizado para a produção de ferro fundido comum, quanto maior for o tempo de uso, maior será a produção de ferro. Nesse caso, as grandezas aqui são tempo e a produção. As grandezas proporcionais têm seus valores aumentados ou diminuídos em relação que pode ser classificada como proporcionalidade direta ou inversa. Quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, temos uma proporcionalidade direta. A proporcionalidade inversa é observada quando a mudança em uma grandeza produz uma alteração oposta na outra. Então, é o inverso de uma da outra, certo? Grandezas diretamente proporcionais. Olha aí, duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas variam na mesma razão. A razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores da segunda grandeza. As razões são iguais. Em outras palavras, quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, se você duplicar uma delas, a outra também duplica. Se reduzir pela metade, a outra também reduz na mesma quantidade. E assim por diante. Então, isso é uma grandeza direta. Aumentando uma, a outra aumenta. Diminuindo uma, a outra diminui. Certo? Exemplos. Número 1. A tabela abaixo relaciona a produção em unidades de uma máquina com o tempo de funcionamento dessa máquina. Observando a tabela, responda. Então, olha aí, ela já tem duas grandezas, né? Olha aí, tempo, né? Que é o tempo de funcionamento da máquina, e a produção, né? De unidades aí. Então, o tempo está aí, 4 horas, produz 600 unidades. Passou para 10 horas, produziu 1.500 unidades. Então, o que aconteceu no tempo? Aumentou o tempo, aumentou a produção. Então, isso é uma grandeza direta, tá? Aumentou de um lado, aumentou do outro. Letra A. Quando o tempo passa de 4 horas para 10 horas, ele varia em que razão? Então, eu vou achar a razão. 4 para 10. Então, eu simplifiquei por 2, eu cheguei na razão 2/5. Então, minha razão aí é 2/5, certo? Letra B. Quando a produção passa de 600 unidades para 1.500 unidades, ela varia em que razão? Então, eu coloquei 600 por 1.500
eu vou eliminar zeros, tá vendo? Em cima e embaixo, mesma quantidade. Aí eu dividi por 3 para simplificar, então ficou 2/5. O que você percebeu entre a letra A e a B? São iguais? Olha aí, a letra C. As razões são iguais ou inversas? São iguais, não são? Então, a letra D. A produção e o tempo de funcionamento de uma máquina são diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Olha aí, as razões são iguais. Toda vez que as razões são iguais, ela é diretamente proporcional. Ou você analisa as grandezas. Se aumentou uma, aumentou a outra, é diretamente proporcional, certo? Então, olha aí, quanto mais horas trabalhadas, mais unidades produzidas, certo? Constante de proporcionalidade direta. Quando existe proporcionalidade direta, a razão, que seria a divisão entre os correspondentes valores das duas grandezas relacionadas, é uma constante. E esta constante dá-se o nome de constante de proporcionalidade. Então, no exemplo anterior, a constante de proporcionalidade é 0,4, pois 4 dividido por 10 é igual a 0,4 e 600 dividido por 1.500 é igual a 0,4. Olha, eu dividi, as razões, 4 por 10 e 600 por 1.500, deu o mesmo valor. Então, 0,4 é minha constante de proporcionalidade, ok? Exemplo 2. Uma costureira gasta 1,40 metros de tecido na confecção de uma bermuda. Caso ela queira confeccionar 5 bermudas, quantos metros de tecido serão gastos? Olha as grandezas. Quem são as grandezas aí? Quantidade de tecido e o número de bermudas. Tá? Então, com 1,40 metros, ela confecciona uma bermuda. E eu quero saber 5 bermudas, qual é a quantidade que ela vai precisar de tecido. Então, a situação é um problema envolvendo grandeza diretamente proporcional. Por quê? Se ela quer mais bermudas, ela precisa aumentar a quantidade de tecido, não é mesmo? Então, se eu aumentei de um lado, vou aumentar do outro. Então, essa é uma grandeza diretamente proporcional. Então, a costureira irá gastar 7 metros, pois 1,40 vezes 5, que ela gasta 1,40 para fazer uma. Se eu quero saber 5, eu vou multiplicar por 5, que é igual a 7. Então, à medida que o número de bermudas aumenta, a quantidade de tecido também aumenta, de forma diretamente proporcional. E a minha constante de proporcionalidade, quem é? É 0,2, pois 1 dividido por 5 é igual a 0,2. E 1,40 dividido por 7 também é 0,2, ok? Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre regra de 3 simples, porque para resolver os problemas de grandezas proporcionais, eu preciso entender um pouco sobre a regra de 3 simples. Ele é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Então, por que regra de 3? Porque nós vamos estar trabalhando aí com grandezas, 2 grandezas, certo? Aí nós vamos estar tendo 3 valores, entre as grandezas, vão ter 3, e um é desconhecido, então por isso o nome regra de 3, tá bom? E simples, porque estamos utilizando 2 grandezas. A partir do momento que tem mais 3 grandezas, já não é simples, aí vai ser a regra de 3 composta, tá bom? Olha aí, passos utilizados numa regra de 3 simples. Primeiro, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Segundo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Terceiro, montar a proporção e resolver a equação. Vamos entender pelos exemplos. Exemplo número 1. Uma impressora imprime 48 páginas em 3 minutos. Quantas páginas imprimirá em 5 minutos? Se aumentarmos o número de páginas, aumentará o tempo? Bom, então aqui vocês vão identificar quem são as grandezas.
tá? E construir uma tabela. Então, as grandezas aí, no caso, são o número de páginas e tempo. Então, eu vou colocar número de páginas 48. Então, 48 páginas em 3 minutos. Aí, quantas páginas imprimirá em 5 minutos? Quantas páginas? Então, eu vou colocar X, que eu não sei quantas são. Em 5 minutos, que eu vou colocar lá na grandeza tempo. 5 minutos, ok? Agora você vai analisar. Será que é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Pensa aí, se eu aumentar o tempo de 3 para 5 minutos, será que eu vou imprimir mais páginas ou menos páginas? Vai imprimir mais, né? Se eu aumentei o tempo, vai aumentar a impressão, certo? Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Identificou a grandeza, agora você vai montar a proporção. Então, eu vou tirar esses valores da tabela e montar a proporção e resolver, utilizando a regra de 3, porque eu tenho 3 valores e tenho um que é desconhecido. Então, eu vou montar a regra de 3. E eu multiplico cruzado, certo? Então, começando aí pelo x, ó, x vezes 3, 3x, certo? Igual, multiplico o outro lá, 48 vezes 5, está ali. Então, eu vou manter o 3x igual, quanto é 48 vezes 5? 240, coloquei aí. Agora, eu vou resolver fazendo o inverso. Quem está multiplicando vai passar dividindo. Você pode pensar também, ó, que número vezes 3 que é igual a 240? Para eu descobrir isso, é só fazer a operação inversa, tá? Então, x vai ser 240 dividido por 3, que é igual a 80. Então, a impressora imprimirá 80 páginas em 5 minutos, certo? Exemplo 2. Em 5 horas, uma máquina produz 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas? Vamos primeiro identificar as grandezas. Quem são as grandezas? O tempo, que é em horas, e a produção em peças. Tá, então em 5 horas ela produz 120, coloca na tabela, certo? Quantas peças, ó, quantas peças no lugar das peças eu vou colocar o X, então eu coloquei lá embaixo do 120. Ela produzirá em 8 horas, 8 horas é o tempo, vou colocar lá embaixo do 5, certo? Feito isso, identifique a grandeza, ela é direta ou é inversa? Vamos ver. Vamos pensar, se eu aumentar o tempo, ela vai produzir mais ou vai produzir menos? Bom, se eu aumentar meu tempo de trabalho, eu vou conseguir produzir mais, certo? Então, uma grandeza diretamente proporcional. Feito isso, vou tirar os valores e vou montar a regra de 3 aí, certo? Então, 5 sobre 8 igual 120 sobre x. Então, começando pelo x a multiplicar. Então, vai ficar 5 vezes x, 5x, que é igual a 8 vezes 120, tá? Então, mantenho 5x igual, multiplicando 8 por 120, 960. Que número vezes 5 é igual a 960? Faça a operação inversa. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então, 960 dividido por 5, cheguei em 192. Então, a máquina produzirá 192 peças em 8 horas, ok? Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. A razão entre os valores da primeira grandeza é inversa à razão entre os valores da segunda grandeza. Em outras palavras, quando um aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na mesma proporção. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte. E assim por diante. Então, ela é inversa. Enquanto uma aumenta, a outra diminui, certo? Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional. Tem algumas palavras-chave que indicam se a grandeza é inversamente proporcional. Que você vai olhar na palavra e você já vai saber. Tipo, olha aí, velocidade e tempo. Então, quanto mais rápido eu andar, eu vou gastar menos tempo.
tá? Quantidade de ganhadores e rateio. Quanto mais ganhadores, menor será o prêmio, porque vai dividir entre eles. Então, quanto mais pessoas tem, menos vai ser o rateio. Quantidade de funcionários e tempo. Quanto mais funcionários trabalhando, menor o tempo para concluir uma tarefa, certo? Essas são algumas palavras que grandezas inversamente proporcionais. Exemplos. Número 1. O quadro abaixo relaciona o número de ganhadores de um prêmio da loteria e a quantia que cada ganhador recebe. Nessas condições, responda. Então, olha aí, o número de ganhadores é uma grandeza e a quantia recebida a outra grandeza. Então, 2 ganhadores, a quantia recebida cada um vai ser 15 milhões, certo? Se eu passar para 6 ganhadores, eu vai diminuir, minha quantia vai ser 5 milhões. Então, o que aconteceu aqui? Ó? De um lado, eu multipliquei por 3, eu tripliquei o número de ganhadores. O que aconteceu na quantia? Foi dividida por 3, certo? Ó, vou dividir por 3, 15 por 3 deu 5, e 2 vezes 3, 6. Então, isso é uma grandeza inversa. Olha a letra A. Quando o número de ganhadores passa de 2 para 6, ele varia em que razão? Aqui está perguntando a razão. Então, olha, de 2 para 6, eu vou fazer a simplificação, cheguei 1/3, então minha razão é 1/3, certo? Letra B. Quando a quantia recebida por cada ganhador varia de 15 milhões para 5 milhões, ela varia em que razão? Mesma coisa, ó. Quero achar a razão, vou simplificar. Por 5 deu 3 sobre 1. Então, se você perceber, a primeira deu 1/3 e essa aqui deu 3 sobre 1. Então, as razões são iguais ou inversas? São inversas. Então, letra D. O número de ganhadores do prêmio da quantia que cada um recebe são grandezas direta ou inversa? Então, elas são inversamente proporcionais, tá? Olha aí, quanto maior o número de ganhadores, menor será o prêmio recebido por eles. Grandezas inversas. Constante de proporcionalidade inversa. Quando existe proporcionalidade inversa, a multiplicação entre os correspondentes valores das duas grandezas relacionadas é uma constante. E a esta constante dá-se o nome de constante de proporcionalidade. Então, no exemplo 1, a constante de proporcionalidade é 30, pois 2 vezes 15 é igual a 30 e 6 vezes 5 é igual a 30. Então, aqui eu vou multiplicar, certo? Enquanto lá na proporcionalidade direta eu dividia, aqui eu multiplico. Então, eu multiplico aí o número de ganhadoras pela quantia. 2 vezes 15, 30. Olha aí, 6 vezes 5, 30. Então, 30 é a minha constante de proporcionalidade inversa, certo? Exemplo 2. Se 12 operários levam 18 dias para realizar um determinado trabalho, quantos operários realizarão esse trabalho em 9 dias? Então, montando a tabela, eu coloquei número de operários, que é uma grandeza, e dias, que é a outra grandeza. Então, no número de operários eu coloquei 12, que levam 18 dias, certo? Quantos operários, eu não sei, coloquei um ponto de interrogação, eles realizaram esse trabalho em 9 dias, coloquei lá embaixo do dias. Então, o que você percebe aí, ó, 18 e 9. Então, eu dividi por 2. 18 dividido por 2 deu 9. Agora, eu vou multiplicar no inverso. Quanto mais operários, menos dias, tá bom? Então, eu vou multiplicar por 2, porque é uma grandeza inversa. 12 vezes 2 vai dar 24. Então, olha aí, quanto mais operários, menos dias trabalhados. Logo, temos uma grandeza inversamente proporcional. Observe que o número de dias foi reduzido pela metade. Logo, o número de operários vai ser o dobro. Você vai multiplicar por 2, certo? Regra de 3 simples em problemas com grandezas inversamente proporcionais. Então, número 1. Se 5 operários levantam um muro em 10 dias, quantos operários serão necessários para levantar o mesmo muro em 2 dias?
Então, a primeira regra é colocar as grandezas iguais na mesma coluna. Então, coloquei dias e operários, tá bom? Então, 10 dias, 5 operários. 2 dias, X, porque eu não sei o número de operários. Mas eu sei que, ó, se aumentar o número de operários, vai diminuir a quantidade de dias. Ó, mais pessoas trabalhando, menos dias para concluir uma obra, certo? Segunda, como as grandezas são inversamente proporcionais, deve-se inverter uma das colunas. Então, o que acontece aqui, ó? Vocês vão inverter, tá vendo? Dias, continuou 10 sobre 2. Operários, vou fazer X, vai para cima e o 5 vai para baixo. Se faz isso quando a grandeza é inversa, tá bom? Na grandeza direta, você só tirava os números da tabela e resolvia. Aqui você vai ter que inverter uma delas. Pode ser a outra também. Se você quiser inverter lá o 10 com 2, pode ser. Mas é uma só, não é as duas, tá? Então eu escolho aqui tem o X. Assim, mais fácil pra gente gravar, né? Então aqui tem o X, você inverte, tá bom? Terceira regra, multiplicar incluso. Agora é só resolver a regra de 3 aí. Vamos começando pelo X, 2 vezes X, 2x. 10 vezes 5, 50. Então, 2x é igual a 50, quem está multiplicando passa dividindo, tá? 50 dividido por 2, 25. Então, serão necessários 25 operários, ok? 2. Numa velocidade média de 80 km por hora, fiz uma viagem 14 horas. Se a velocidade fosse de 70 km por hora, em quanto tempo eu faria essa viagem? Então, vamos identificar as grandezas, velocidade e o tempo. Numa velocidade de 80 km por hora, eu fiz um tempo de 14. Agora, eu vou diminuir minha velocidade. Se eu vou diminuir minha velocidade, vai ser, vou fazer isso em mais tempo ou menos tempo? Vai aumentar meu tempo, né? Eu vou andar mais devagar, eu vou demorar mais tempo para chegar. Então, essa é uma grandeza inversa. Tá? Então, olha aí, essas grandezas são inversamente proporcionais, pois aumentando a velocidade, gastamos menos tempo em um mesmo percurso. E diminuindo a velocidade, gastamos mais tempo. Portanto, invertemos uma das equações e aplicamos a propriedade das proporções. Então, eu vou inverter aí, ó, 80 sobre 70 continua. Aí eu vou pegar do X e vou inverter. Então, o X foi para cima, o 14 para baixo. Multiplica cruzado. 70 vezes X, 70x. Depois 80 vezes 14. Multiplicando 80 por 14, eu cheguei em 1120. Agora eu vou dividir, porque quem deixa o X sozinho, né? Isola o X, quem está multiplicando passa dividindo. Então, 1120 dividir por 70. Cheguei em 16, então eu vou gastar 16 horas para concluir o percurso, ok? Agora chegou a hora das perguntas e é a hora que você vai saber se realmente você entendeu o conteúdo. Vamos lá então? Bom, vou começar aqui com o primeiro problema, que é o seguinte. Um automóvel percorre 300 km com 25 litros de combustível. Caso o proprietário queira percorrer 120 km, quantos litros serão gastos? Então, você vai identificar as grandezas, quais são, tá? No caso aí o que? Distância e combustível. Então, você vai pensar, se ele andar mais, ele vai gastar mais combustível ou menos combustível? Lembrando que quando aumenta um, o outro aumenta, então a grandeza é direta. Se diminui um e aumenta o outro, grandeza inversa, tá bom? Então você vai montar a sua tabela, tentar responder, aperta o pause e eu já volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Bom, agora que você já respondeu, vamos corrigir, né? Então as duas grandezas aí são distância e quantidade de combustível. Então, ele andou 300 km e gastou 25 litros. Se ele diminuir, eu quero diminuir a distância, 120, ele vai gastar mais combustível ou menos combustível? Bom, ele vai diminuir a distância, então ele vai gastar menos combustível. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Então, montando aí a tabela, né, fazendo a regra de 3, nós vamos encontrar
X igual a 10 litros. Então ele vai precisar de 10 litros de combustível. E aí, conseguiu? Próxima pergunta aí, vamos lá? Se são necessários 2 quilos de café para fazer 140 cafezinhos, quantos quilos de café serão necessários para fazer 700 cafezinhos? E aí? Olha aí, eu vou usar o café, o quilo de café para fazer os cafezinhos. Então, se eu quiser mais cafezinhos, vai precisar de mais quilos de café ou menos quilos de café. Aí você vai identificar se é grandeza direta ou inversa, ok? Monta a sua tabela, aperta o pause e tenta responder aqui. Eu já volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Agora que você já respondeu, vamos corrigir, né? Então, as duas grandezas identificadas aí são quilo, café em quilos e cafezinhos. Então, se ele utilizar 2 quilos, vai conseguir fazer 140 cafezinhos. Se ele quiser aumentar de 140 para 700 cafezinhos, ele vai precisar de mais quilos de café ou menos quilos? Mais, né? Se ele quer mais cafezinhos, ele precisa de mais pó, não é isso? Então, a grandeza é diretamente proporcional. Montando a tabela, você vai fazer a regra de 3 e vai encontrar o valor do X, né? No caso, a quantidade de pó aí que ele vai precisar. No caso, seria 10 quilos. Conseguiu? Mais um probleminha, vamos lá? Uma torneira enche uma caixa d'água em 8 horas. Quantas horas levarão 4 torneiras juntas para encher a caixa d'água no mesmo tempo? Então vamos lá, quais são as grandezas? Identifique aí a torneira, né, quantidade de torneiras e o tempo. Então uma torneira, ela consegue encher em 8 horas. Se eu colocar 4 torneiras, será que vai aumentar o tempo ou vai diminuir? E aí, o que você acha? Se aumenta de um lado, aumenta do outro, é direto. Se aumenta de um lado, diminui do outro, grandeza inversa. Na hora de resolver, você tem que inverter aonde está o X, tá bom? Então, aperta o pause, tenta responder e eu já volto aqui, hein? Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Então, as duas grandezas aí são quantidade de torneiras e o tempo, né? Então, para uma torneira, foi gasto 8 horas, tá? Se eu aumentar para 4 torneiras, então vai diminuir o tempo. Concorda comigo? Você vai aumentar a quantidade de torneiras para encher. Então vai encher mais rápido, então vai diminuir o tempo, tá bom? Então uma grandeza inversamente proporcional. Então você montando, na hora de montar aí a regra de 3, você tem que inverter, porque ela não é inversa, então você vai inverter onde está o X. Invertendo onde está o X, fazendo a regra de 3, você vai chegar 2 horas, tá bom? Mais um probleminha aí. Para fazer um certo percurso, a velocidade de 90 km por hora, um automóvel leva 18 minutos. Quanto tempo levará para fazer o mesmo percurso à velocidade de 60 km por hora? Olha que ele diminui a velocidade. Tava 90, passa para 60. Tá? 90 ele fez em 18 minutos. E 60? Se ele diminuir a velocidade, ele vai fazer em mais minutos ou menos minutos? O que você acha? Identifica aí se é inversa ou direta. Aperta o pause e eu já volto aqui pra gente corrigir, tá bom? Agora que você já respondeu, vamos corrigir. Bom, então as duas grandezas aí são velocidade e o tempo. Então na velocidade de 90 km por hora, ele fez em 18 minutos, tá? Se ele vai diminuir para 60, será que vai ter mais tempo? Ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Ele vai diminuir a velocidade, não vai? Vai andar mais devagar. Se ele vai andar mais devagar, então vai aumentar o tempo dele, concorda? Então é uma grandeza inversamente proporcional. Então, montando aí a regra de 3, você inverte, tá? Uma delas, eu sempre indico inverter onde está o X e fazer a multiplicação aí em regra de 3, multiplicar cruzado. Então nós vamos chegar em 27, então ele vai demorar 27 minutos para fazer o percurso, certo? E aí pessoal, gostaram da aula? Conseguiram entender? Bom, a regra de 3 sim, ela cai muito em concursos, tá? Então se você pegar o jeito aí de resolver os exercícios, os probleminhas, você não vai errar.
Então, para você ficar mais esperto aí no assunto, pega seu livro de matemática e procura lá por grandezas direta e inversamente proporcionais. E pratique bastante exercícios. Eu te convido a assistir o próximo vídeo, que é sobre regra de três composta, que é um conteúdo também que cai bastante em concurso. Então eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!